Oi, gente! Prontos para mais uma live? Quem hoje aí vai almoçar comigo? Start live. Vamos começar com uma chuvinha. Hoje aqui um dia bem atípico de Miami. Ó, o Saravaí, o Wellington. Que bom, não tô sozinha, eu sempre falo, não tô sozinha, que delícia. O que eu tava falando, um dia meio chuvoso aqui no Miami, com um furacão à vista aí, mas se Deus quiser aqui vai ser só uns ventinhos. Não vai passar de ventinho forte não, né? Hoje, então, nosso tema é sobre reserva financeira. A importância da gente ter uma reserva financeira e o que ela faz na vida da gente. Eu falo que existem as proteções que a gente precisa ter pra gente tirando um peso das costas que às vezes fica muito pesado, né? São as preocupações. E se eu bater o carro? E se me der um problema de saúde? Como é que eu vou pagar um hospital? Principalmente aqui nos Estados Unidos. E se minha aposentadoria, como é que vai ser lá na frente? E se eu perder o emprego? Então, assim, são preocupações que a gente carrega e que vai deixando tudo muito pesado. Então, pra gente conseguir levar com mais leveza tudo, é onde entra toda essa parte de proteção. Até em questões de proteção patrimonial entraria aí. Então, de acordo com a realidade de cada pessoa, é muito importante a gente começar a planejar e a organizar essa questão da proteção. Quanto mais protegido, mais suporte você tem pra... Eu falo que é para você realizar na vida dos outros o seu objetivo principal, a sua atividade principal, né? Com tranquilidade. Porque quando a gente tá o tempo todo correndo atrás do dinheiro, com a água aqui no nariz, você perde muitas oportunidades, você perde a chance de entregar o seu melhor, porque o seu foco tá no dinheiro, não tá no serviço, no que você está entregando. Então, por isso da importância de uma reserva financeira. Oi, Tata, oi, Gislaine, o Thiago. É muito bom ver vocês aí. É uma delícia. Tá almoçando com vocês. Bom, então, vamos falar um pouquinho da reserva financeira. Ultimamente, eu chamava muito ela de minha reserva de emergência. Mas eu já falei um pouco sobre isso. Eu acredito muito na força do pensamento, na energia, no que a gente emana, no que a gente recebe. Então, quando você fala reserva de emergência, parece que você está esperando uma catástrofe acontecer, né? Então eu já mudei isso daí. É a nossa reserva financeira de segurança. Por quê? Quando você pensa em segurança, que você tá tranquilo para uma segurança, se precisar, seguro, é diferente, né? Então, eu gosto de começar com uma pergunta para te fazer pensar com força, que foi o que me fez dar o passo e realmente começar uma reserva. Presta atenção, se hoje você não tivesse, Deus me livre, você não pudesse trabalhar por algum motivo, por quanto tempo você conseguiria se manter financeiramente? Responde pra mim, quanto de dinheiro você tem para se manter se você não puder trabalhar hoje por algum motivo, ou de saúde, ou porque perdeu o emprego. Então isso era uma coisa que me assustava. Quando você se sente assim muito desprotegido, é a palavra mesmo, desprotegido, né? Quando é você com você e se alguma coisa der errado, né? Apesar de a gente não pensar que não vai dar errado, mas saber que você tem uma segurança muda o jogo. É incrível, muda o jogo.
Então, o que seria... E o mais legal é assim, ó, quando você começa a fazer suas reservas, não é só a reserva de segurança. Você pode ter outras reservas ao mesmo tempo, né? Fernanda, a Érica, ai que delícia! Ó, então, por exemplo, a partir do momento que você começa a se organizar financeiramente e a entender o que você quer da sua vida e o que você quer alcançar, você começa a criar estratégias para ir desenvolvendo essas reservas. Então você tem a reserva de segurança, você tem a reserva de oportunidades, você tem uma reserva que é para aposentadoria complementar. O que é isso? Você vai se protegendo, formas de proteção, né? Só que a gente precisa começar, não dá para querer abraçar tudo. Então, para quem não tem nada, muita gente, eu recebo muita gente aí me perguntando: eu quero investir. Aonde que eu vou investir? O que eu faço? E aí eu sempre pergunto: como é que tá a sua organização financeira? Você já tem uma reserva? Não quero reserva, rendimento é muito pequeno, eu quero investir. O que a gente tem que pensar é o seguinte: quando você tem essa reserva de segurança, ela precisa ser de uma liquidez diária, uma liquidez imediata. Tem que ser no lugar que você mora. Você não pode colocar isso num outro país porque eu quero investir e lá a moeda mais forte. Não, a reserva de segurança, ela tem que ser uma coisa rápida. Tem que ser para resolver realmente uma emergência, se precisar. Então, o que é isso, Michele? Quando que eu vou usar essa reserva? Né? Porque tem uma coisa, tem a questão da autossabotagem, que é muito grande também, que isso aconteceu comigo há muito tempo. O que eu fazia? Eu tinha estipulado lá que eu queria colocar 20% nessa reserva. Só que eu não tinha os meus controles direito, eu tinha na minha cabeça números, eu achava que eu tinha controle da situação, o dinheiro entrava e o dinheiro líquido que entrava eu já colocava 20% ali sem pensar em nada. O que acontecendo? À medida que o mês ia acontecendo, o dinheiro ia acabando. Quando o dinheiro ia acabando, o que a gente faz? Corre lá e pega o dinheiro. Então, isso eu chamo de enxugar gelo. A gente auto-se-sabota. A gente acha que tá guardando, acha que tem o domínio das finanças, o controle financeiro. E não, você não tá construindo nada, você não tá criando um suporte, uma proteção para nada. Porque na hora que você realmente precisar, você não vai ter esse dinheiro, né? E esse é um dos motivos que eu não gosto. Bom, nós vamos falar isso depois, da poupança. Por que eu não gosto da poupança? Quando não usar uma reserva de... Para que ela é a reserva de emergência? A reserva de segurança? Para coisas extremas. Para uma questão de morte, que era uma coisa que não esperava e é um dinheiro que não estava previsto e vai precisar gastar. Para uma questão de saúde, mas como eu falei, quando você começa a dominar suas finanças, a organizar o seu dinheiro, você já vai ter uma reserva de saúde se alguma coisa acontecer, você vai ter o seu plano de saúde. É a vida ideal, o mundo ideal, né? São as proteções, você ir fechando o cerco. E se acontecer alguma coisa com o meu carro? Se acontecer alguma coisa com o seu carro, você tem o seguro do carro para isso. Percebe como quando você vai fechando o cerco na sua proteção, é muito difícil você precisar da sua reserva de segurança. Mas é importante. Tem coisas que a gente não consegue controlar, como um caso de morte, como a perca de um trabalho que de repente, que também é raro. Porque geralmente quando você tá sendo mandado embora de algum lugar, você já percebe que o negócio não tá legal, que não é do dia pra noite que as coisas acontecem. Mas pode acontecer. Então, nesse sentido também, às vezes quando você é autônomo por alguma dificuldade no negócio e você não estava esperando por aquele mês muito ruim, e você vai precisar injetar um dinheiro ali que também não é o ideal, existe uma outra reserva para isso, mas digamos que no começo seria para isso.
No geral, gente, a gente tem que pensar que a reserva de segurança é para te trazer o quê? Paz. É para você deitar a cabeça no travesseiro e falar: eu vou conseguir honrar minhas contas, eu tenho, se tudo der errado, eu tenho uma segurança ali. Eu sei que eu vou conseguir, eu não vou precisar tirar meus filhos de uma escola boa, eu não vou precisar sair correndo pedindo dinheiro emprestado para ninguém se alguma coisa sair fora da curva, né? Que a gente fala, sair fora do controle. Então é pra isso, é pra te trazer paz, é pra te trazer segurança, é pra te deixar dormir tranquilo quando pensar. Porque uma questão, uma chavinha que sabota muito a gente é essa questão de falar: não, mas eu vou deixar meu dinheiro lá à toa. Se eu podia pegar esse dinheiro, podia fazer uma viagem, eu podia comprar uma roupa nova, eu podia trocar o carro. Entende? Isso sabota muito a gente. Mas quando você pensa na tranquilidade da sua família, na sua tranquilidade, em honrar suas contas se alguma coisa acontecer, isso tem que ser maior, né? Isso tem que te impulsionar para que realmente ela aconteça. Então, falei dos sabotadores, falei para quando usar a reserva. E agora eu quero dar assim, exemplos práticos, 4 passos de como você conseguir montar a sua reserva de segurança. Primeira coisa, não tem como... até minha mãe tá aqui hoje, olha que linda, entrando agora. Oi, mamãe! Que delícia, lá do Brasil. Não tem como você montar a sua reserva de segurança se você tem dívida, né? E a pessoa vai falar: meu pai também, meu pai entrou. Ai, que lindos. Tá vendo, gente? Falando em suporte, em proteção, eu tenho a deles, sempre estão comigo, é uma delícia. Muito bom. Então, primeiro passo, livre-se das dívidas. Não tem como você estar com dívida e criar uma reserva. Por quê? Porque geralmente não faz muito sentido. Pensa, se você tem dívida, o valor das suas dívidas é muito maior do que você vai receber de rendimento numa reserva de segurança. Então, o primeiro passo é estancar isso aqui. Se livrar das dívidas. Como? Com planejamento, com uma organização. Entender quanto realmente você deve, para quem você deve, e fazer um plano de tempo com tudo organizado para até quando você consegue honrar isso daí. Como? Ou você vai fazer uma renda extra e dar uma acelerada para você quitar essas dívidas logo. Ou você, uma coisa que é muito legal, que eu falo muito para os meus clientes, um cata em casa e tipo das coisas que você não usa, sempre tem. Aquelas coisas, eletrodomésticos que a gente não usa, eletrônicos, roupa com etiqueta, 300 sapatos igual. Faz um cata. E, gente, não é vergonha, eu sempre falo isso, porque a gente tem uma cultura. Ai, mas o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão querer falar de mim? Gente, isso é muito normal. E isso traz dinheiro num momento de que você precisa dar uma acelerada. Então, isso são movimentos que você vai fazer para conseguir levantar um dinheiro. E funciona, né? Funciona. A Karina tá aí entrando agora. Então, existem vários grupos de desapego que você consegue. Olha, junta tudo que você tem em casa, vê o que dá, coloca um valor que é justo. Na hora que você soma, você vai assustar. Você vai falar: uau, que legal, eu consegui levantar isso. Vai acelerar no meu processo de quitação de dívida. Agora, existe um outro caso que ele é mais extremo, quando realmente a pessoa fala: não, eu não consigo fazer renda extra, eu não consigo, não tenho nada em casa, que é difícil, mas ok. O que eu faço? Então, às vezes, aquela pessoa vai ter que parar tudo, juntar um dinheiro para conseguir renegociar essas dívidas, né? E o legal, claro, que seria quando você, aí sim, quando você entra nesse esquema de ter que parar de pagar algumas coisas para conseguir juntar e renegociar isso,
talvez nesse momento é interessante também aí sim você direcionar um pouco para uma reserva de segurança e ir montando, seria o mundo ideal, ir montando esses dois paralelo. Ana Paula tá aí. Oi, Ana Paula, que delícia ver vocês. Bom, primeiro passo, se livre das dívidas. Segundo passo, descubra o tamanho que tem que ser essa sua reserva de segurança, né? Porque muita gente me pergunta isso. Michele, mas e aí? Quanto que eu tenho que colocar? Quanto que eu tenho que pôr? É muito relativo, então eu não gosto muito de falar números, porque é muito de cada caso, né? Por cada caso. Ô Sérgio, tudo bem, Sérgio? Delícia de ver vocês. Então, o que eu costumo falar? Por exemplo, os educadores financeiros geralmente eles falam aí pra você geralmente ter na sua reserva de segurança de 6 meses a 1 ano do valor das suas despesas fixas, o valor das suas despesas do mês, né? Mas você precisa levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, a sua renda, a renda que você traz para casa, qual o risco de você perder ela de um dia para a noite? Qual o risco de acontecer alguma coisa mais drástica na sua vida que você vai precisar de uma reserva? E quanto isso custaria para você? Entende? Então, por exemplo, se uma pessoa que trabalha CLT e corre o risco de ser mandada embora, essa pessoa, em quanto tempo você acha que você consegue se recolocar no mercado de trabalho? Né? Depende da sua atividade, da sua astúcia, da sua conexão. Então, é onde eu falo que é tudo muito relativo. Para essa pessoa, dependendo da atividade que ela exerce, a dificuldade que é de arrumar outro trabalho, ela vai precisar de 6 meses, ela vai precisar de 1 ano. Para uma pessoa que é funcionário público, ele já tem uma estabilidade maior, de repente ele tendo 3 meses numa reserva de segurança, resolve o problema dele. Entende? Então é muito caso a caso. Você vai entender o tamanho do risco que você tem e o quanto você precisa ter nessa reserva. Mas assim, a minha sugestão é que no mínimo, você precisa de 3 meses para ter essa reserva de 3 meses guardada com você. É o que você se sente seguro, é o que você se sente confortável, que vai fazer sentido. Eu falo muito que educação financeira não existe certo ou errado, existe o que funciona para você, né? E são várias ferramentas que tá no mercado, que tá disponível, mas nem todas é para você. Você precisa se encontrar e achar o que funciona. Então, descubra o tamanho da sua reserva de emergência, de 3 meses a 12 meses, de acordo com cada pessoa. O terceiro passo, juntar o dinheiro agora realmente para fazer essa reserva de emergência. Nesse momento, você já sabe o quanto você vai precisar. Ok. Ela tem que ser uma prioridade na sua vida. Porque senão você vai fazer o que eu fiz lá no começo. O que é? É enxugar gelo. É achar que você tá guardando, é achar que você tá juntando, mas você vai lá e se sabota o tempo todo. Você pega, põe. E isso não é uma reserva de segurança. Você já incorporou isso num dinheiro que você tem disponível, como um salário. Entende? Deu uma dor de barriga, mas eu queria tanto ir nesse restaurante hoje, eu tenho dinheiro lá sobrando. Só dessa vez. E pega o dinheiro. Entende? O Thales tá aí. Oi, irmão. Cuida, então, pra não se sabotar. Tenha um compromisso com você muito forte, né? Então, como é que você vai conseguir esse compromisso? Primeiro, o seu porquê tem que ser forte. Porquê dessa reserva de segurança? Pra eu ter paz, pra eu ter tranquilidade, pra eu cuidar da minha família, pra não faltar nada pros meus. Então, ok. Pra algumas pessoas isso é um motivo muito forte, né? Cada um que acha o seu e faça ele funcionar. Ache o seu porquê,
se priorize. Então eu falo assim, ó, você tem a conta de energia para pagar todo mês, não tem? Você tem que pagar. Se você não pagar, o que vai acontecer? Vão cortar sua energia. Agora você pode fazer o seguinte, ir lá, paga a energia e fala lá pra FPL, pra companhia de energia. Olha, eu vou te pagar aqui, mas talvez vai apertar no final do mês, eu vou precisar desse dinheiro de volta. Ele vai te devolver o dinheiro? Não vai. Concorda? Isso tem que ser pra sua vida. Se coloque como uma prioridade. E aí entra muito forte, que eu sempre coloco nos meus posts, que é o pague-se primeiro. Quando você incorpora essa regra do pague-se primeiro, gente, a vida muda. A vida muda. Então, defina o que faz sentido na sua vida hoje, direcionar para essa conta. Todo mundo tem 10 reais para colocar, 10 dólares para colocar na conta, 20, 30, 500. Isso vai depender da sua organização financeira, vai depender de você enxergar. Eu falo que é o raio-x, né? Você enxergar a sua vida para frente, como é que tá a estrutura sua financeira e direcionar. A gente precisa definir potes, e eu já falei isso na última live, definir os potinhos do dinheiro. Você manda no seu dinheiro. Então, tem que ter o pote do supermercado, tem que ter o pote da escola das crianças, tem que ter o pote da doação, tem que ter o pote da beleza, tem que ter os potes e você direcionar até quanto. Você tem que colocar um teto para cada coisa. Até quanto eu posso gastar nisso nesse mês? E a sua reserva tem que ser um desses potes. Um compromisso. Uma conta que você está pagando. Por que você não paga a FPL? Você não paga a internet? Você não paga o seu celular? Paga você. Assuma esse compromisso. Mas para isso, é o que eu sempre falo. Entra também a parte comportamental. Entra também a parte de você, mentalidade, tá aqui, eu preciso criar o hábito de poupar. Como é que eu vou fazer isso? Eu gosto muito, eu tenho uma regrinha, depois pros curiosos aí, eu passo isso muito pros meus clientes, que ajuda muito, chama o desafio das 52 semanas. É um pote, literalmente. Mas esse desafio das 52 semanas, você fala, mas Michelle, a gente tá falando de rendimento, do dinheiro render, trabalhar pra você. Você vem me falar de colocar o dinheiro no pote? Isso acontece pra você faz quando algum desafio de curto prazo. Por exemplo, eu quero uma viagem para daqui a um ano. E aí você começa a colocar nesse potinho. Pra que é isso? É simplesmente para você adquirir o hábito de poupar. Então você começa com um pouquinho. Então você começa 5 dólares numa semana, na semana seguinte você vai dobrar 10, na semana seguinte 15. 52 semanas significa um ano. Gente, no decorrer de um ano, isso é um absurdo. Dá pra você fazer uma viagem. Então é muito legal. E aí o que acontece? Você começa a ver o dinheirinho subindo ali. E isso motiva, porque cada vez que você coloca o dinheiro ali, você pensa no quê? Minha viagem tá chegando, eu tenho que colocar. Então vamos supor, a pessoa que ela recebe a quinzenal, coloca quinzenal. Recebeu o dinheiro, vai lá e coloca no potinho. Aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente receber por semana. Então eu alimento, eu já tô no quarto potinho. Amo! Eu alimento meu potinho toda semana. Doido pra chegar na sexta-feira, boto dinheiro no potinho. Por quê? Porque é a realização de um sonho. Não é legal? A mesma coisa. Aí o que acontece? Depois que você incorpora o hábito de poupar, você vai dando uma vontade de fazer um monte de reserva. Gente, eu tenho reserva até de furacão. Tenho. Porque aqui, estamos numa season de furacão. Então, qualquer coisa a gente cata dinheiro e vai embora. Você começa a ver o tanto que é gostoso, que é possível. A gente só não faz porque somos muito imediatistas. A gente quer pra ontem. E aí, pra ontem não vai resolver. E aí você fala, só 10 reais, só 10 dólares? Não vai virar nada. Só que é assim.
É assim, é aos pouquinhos, ele vai aumentando, ele vai fomentando. E à medida que você começa num potinho que não rende nada, e depois você já começa a colocar em outros investimentos que não seja poupança, você começa a ver esse dinheirinho aumentar. Então, são steps, são passo a passo. Então, você começa com o potinho, depois você começa com a sua reserva de segurança num CDB ou num tesouro direto. Depois, você vai fazer outros investimentos mais ousados, mas você vai aprendendo. Aí foi onde... Bom, peraí, não posso atropelar. Então a gente estava nos passos. Então o primeiro passo, organizar. O segundo passo, descobrir o tamanho da sua... Organizar dívidas, o primeiro. O segundo passo, o tamanho da sua reserva de segurança que você vai colocar. O terceiro passo, juntar o dinheiro. Compromisso com você, eu vou começar, eu vou colocar, eu vou me pagar primeiro sem pensar no que eu tenho que gastar lá na frente. Só que para você definir a porcentagem que você vai colocar, você tem que saber o tamanho das suas despesas e saber que o que você está colocando ali é para esquecer, você não vai tirar de volta, entendeu? Isso, ó, vou começar meu potinho do furacão. O ano que vem, a Karina falando. Amiga, ó, vai porque é maravilhoso. O que é isso? São as seguranças. Então, como é que você vai desenvolvendo os seus potinhos, as suas reservas? De acordo com as coisas que te afligem, que te tira o sossego, né? Então, tem gente que fica super preocupado com a aposentadoria. Eu preciso me organizar para uma aposentadoria complementar. Para outras pessoas, o furacão tira a paz. Porque o que acontece? Quando chega na época de furacão, muitas vezes o banco não funciona, as máquinas eletrônicas não funcionam. E aí? Como é que você sai? Como é que você faz? Então, é importante você ter. Para algumas pessoas, para outras não. Então, é muito pessoal. Vai no que te tira a sua paz e desenvolva isso. E faça isso acontecer. Né? Então, e o terceiro então é isso, esse compromisso com você. O quarto, invista bem a sua reserva de segurança. O que é isso? Muito importante, já que você vai guardar, tirando o potinho das 52 semanas, que é aquele processo de hábito, né? A curtíssimo prazo, para um ano, uma coisa que você quer realizar daqui Só que é importante, ó. O potinho das 52 semanas, você precisa definir o porquê. Você tem que ter um propósito ali. Pra que ele é? Porque senão também, no meio do caminho, você desiste. Então é muito legal, cada vez que você coloca o dinheirinho ali, você fala, pra minha viagem, é pra isso. Então isso é muito gostoso, né? É o que vai movendo a gente. Tá. E a reserva de segurança, importante. Liquidez imediata. Porque muita gente fala assim, eu tô aqui no Brasil, mas... Michele, os Estados Unidos a gente vê que tem tanta possibilidade de investimento, o rendimento é melhor, tal. Eu acho que eu vou fazer minha reserva de segurança nos Estados Unidos. Ou o contrário, muita gente aqui nos Estados Unidos às vezes quer deixar um imóvel no Brasil como reserva de segurança, quer fazer alguma coisa nesse sentido. Gente, não funciona. A reserva de segurança é aquela que... Se precisar do dia pra noite, tá na sua mão. Não dá tempo de você ir lá vender um imóvel, não dá tempo de você vender alguma coisa, um terreno, não dá tempo de você ir lá no outro país pedir o resgate de um dinheiro. Não sai de um dia pro outro. Então, você tem que ter em mente isso. Você precisa que tenha uma liquidez imediata. Isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, uma rentabilidade. Que renda alguma coisa para você. Que esse dinheirinho vai gerando juros sobre juros, né? E quanto maior a sua reserva, maior o ganho que você vai tendo. E é uma delícia quando você começa a mensurar e esses dividendos começar a receber isso. É muito gostoso. Por quê? Porque você está fazendo um processo contrário do que geralmente a gente faz, não é? O que é o comum do nosso? O comum é a gente pagar juros exorbitantes de cartão de crédito, né, de cheque especial. A gente está sempre pagando. Quando você consegue se controlar, se organizar, dominar suas finanças e receber, você virou o jogo. Você entendeu o que é a prosperidade. Você entendeu a regra do jogo. Você parou de correr atrás.
Você parou de ficar com a água aqui, ó. A água baixou. Agora você tem total condição de cuidar do que realmente precisa. Entende? Tranquilidade. É comprar a sua tranquilidade. Pra mim, é assim, é incrível. Bom, então, liquidez imediata, rentabilidade. Aí a rentabilidade, o que a gente fala? Existem algumas opções para isso que você consegue resgatar muito rápido e consegue trazer alguma coisa legal. Mas, o que eu gosto de falar? Por que eu não gosto da poupança? Mas, Michele, deixa ali na poupança, já que você falou que tem que ser do dia pra noite, eu tenho a poupança, já tá ali, já tá linkado com a minha conta do banco. Gente, eu vou falar uma coisa. Poupança, eu penso assim, sabe gente preguiçosa, que não quer aprender mais, tá muito cômodo, vou botar na poupança que tá tudo certo, fica ali. Primeiro, ela é um grande aliado pra te sabotar, né? Segundo, é pra gente que não quer aprender mais, estudar mais. Lembra dos steps? De um passinho de cada vez? Quando você faz a sua reserva de segurança num outro patamar, numa outra opção, você precisa entender um pouquinho daquilo. Porque afinal você está colocando seu dinheiro ali. Então, você começa a buscar opções. Você começa a entender como é que funciona a regra do jogo para você ir para um próximo passo depois, não é? Para você conseguir a sua liberdade financeira depois. É o começo, mas é importante você entender, é importante você saber, né? Então eu gosto muito. E terceiro, que a poupança, principalmente aqui nos Estados Unidos, é ridícula, gente. É ridículo, é simplesmente deixar o dinheiro debaixo do colchão. É quase a mesma coisa, rende nada. Por que você vai deixar o seu dinheiro rendendo nada se você tem a possibilidade de opções super interessantes que vai te trazer um retorno? Não é? Então, no Brasil, hoje, o que está fazendo muito sentido? O Tesouro Direto Selic, que com rentabilidade diária e liquidez imediata, ou seja, você pode fazer essa transferência a hora que você precisar. Então, essa é uma opção. A outra opção, o CDB, que é do banco. Qual que é a diferença? Um, Tesouro Direto, governo. O outro é banco, instituições financeiras. O risco, Tesouro Direto, ele é mais seguro. Mas, assim, em relação de risco, é muito pequeno, né? Então, o CDB rende um pouquinho mais por conta do risco, um pouquinho maior. Tudo é relativo. Mas são duas opções muito tranquilas, muito seguras que você consegue fazer. Aqui nos Estados Unidos existe, que eu fui demorar a aprender, a entender e a saber, porque ninguém fala sobre isso, porque os bancos não te oferecem, porque para eles não é interessante, que é a High Yield Saving Account. O que é essa conta? É uma conta que ela é online. Ela pode ser feita pela American Express, que oferece, tem a Marcos de Nova York, que oferece também, e outras. É só entrar no Google e procurar que você vai ver várias opções confiáveis que te dá um rendimento legal. Você faz transferências online também imediato e rende mais que poupança. Pensa nisso, pesquisem, busquem opções. E o mais legal, gente, eu posso falar, ontem eu recebi um depoimento eu fiquei tão feliz. Eu atendi um casal que eles tinham um dinheiro parado e eles queriam investir. E aí a gente conversou bastante, a gente falou muito da reserva de segurança, que era o primeiro passo. Eles não entendiam muito bem ainda nada como funcionava, eles sabiam que eles precisavam investir. E aí a gente conversou bastante, eu dei algumas diretrizes para eles, sugestões. Falei, olha, agora daqui pra frente, vocês precisam, primeiro, saber. É aquela coisa, né? Minha mãe sempre falava isso, pra você mandar, você tem que saber. Não adianta. Como é que você vai colocar o seu dinheirinho suado na mão de uma pessoa sem saber o que ela vai fazer com isso, os reais riscos? A gente tem que entender, pelo menos o básico. É importante.
E aí, enfim, isso já faz o quê? Uns 3 meses que eu conversei com esse casal e foi muito legal. Quando foi ontem, gente, eu recebi um depoimento. Que coisa mais linda! Michele, olha, nós fomos atrás e aí nós estudamos isso, vimos aquilo, temos um dinheiro investido aqui, um dinheiro investido ali. E aí ele foi me contar a carteira que eles tinham montado, a rentabilidade que eles estavam tendo. É lindo de ver, é uma graça. Eu falei, olha, é fantástico, me inspira, sabe? Saber que qualquer um pode fazer, é possível demais, né? Organizar o dinheiro. Então, agora sim, para que não é a reserva de emergência? A reserva de segurança. Que fique claro, então ela é apenas para coisas assim, de morte. Alguma coisa que não tem jeito, vai ficar ali. Não é para comprar um presente de última hora, não é para fazer uma viagem de última hora que apareceu a promoção da viagem, é hoje ou nunca. Não é para isso. Não é para trocar seu carro. Então, tem que estar muito claro. Eu falo equilíbrio e clareza, gente. São duas palavras tão poderosas nas finanças que quem consegue entender isso já está num outro nível. Quanto mais clareza você tiver da sua situação real, de onde você está, o que você deve, o que você gasta e quanto entra. E um equilíbrio, conseguir equilibrar os pratinhos, equilibrar os potinhos, é fantástico. Então, quanto mais clareza você tiver, mais conhecimento você tiver, mais você consegue prosperar de forma tranquila, né? E aí, à medida que você... Ok, não, Michele, tá certo, eu vou conseguir fazer a minha reserva de segurança de 3 meses, tá bom. Ok, tudo bem. O mais legal, tanto faz de 3 meses a 12 meses, o mais legal é que depois que você juntou esse montante, depois que a sua reserva de segurança tá pronta, você pode partir para outras coisas. Você vai esquecer aquilo e vai partir para outros investimentos. É onde o dinheiro começa a trabalhar pra gente. É um ciclo, sabe? Sabe o ciclo? Tem o ciclo aquele ciclo que é a corrida dos ratos, que você fica o tempo inteiro correndo atrás do dinheiro. E tem o ciclo da prosperidade, quando você reverte a situação, quando você entende como funciona, quando você começa a fazer as proteções, quando você começa a ter uma base muito sólida financeira. E aí você reverte para você esse ciclo. E ele vai crescendo. Então é muito lindo isso. Bom, o que eu queria falar para vocês era basicamente isso. Tentem organizar a reserva de segurança. Acha a porcentagem aí que faz sentido para você. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu já ouvi várias vezes, Michele, mas poxa, o dinheiro não dá nem para minhas despesas fixas, o dinheiro nunca sobra. Duas coisas. Primeiro, será que essa pessoa está dominando as finanças dela? Ela tem a organização que ela precisa para o dinheiro sobrar? Essa é uma coisa. E a segunda coisa, será que essa pessoa não está precisando ganhar mais? Tem isso. Então, de repente, é o momento, seu orçamento está apertadinho, não dá mais para enxugar, já fiz toda a minha organização financeira, não tem da onde tirar. Opa, de repente é necessário a gente ganhar mais, partir para uma outra coisa. Então, pensa nisso. Qual é a atitude que você precisa tomar? Qual é o plano? Né? O que você precisa fazer? Fica então aqui a minha sugestão. Pensem na reserva de segurança como algo para a família, algo que vai te trazer paz, algo que vai te trazer tranquilidade. Não se sabote, tenha um compromisso com você. Essa reserva de segurança vai ser o meu compromisso comigo, é o que vai me trazer a paz que eu preciso. Depois, pense nas proteções que você precisa para sua vida. O seguro do carro, o seguro da casa. Aqui, Estados Unidos é o país do seguro. E são relativamente baratos, perto do custo-benefício. Eu falo muito isso. Vale a pena. Né? Então, seguro do carro, um benefício, um seguro de vida com benefício em vida.
tem opções maravilhosas, como eu amo o plano indexado, que você ainda pode optar por uma aposentadoria complementar lá na frente. Gente, comecem a se proteger, comecem a proteger todo o patrimônio que suado você vem construindo, sabe? Para que não tenha a facilidade de repente você perder tudo, né? O risco, não é nem a facilidade, é o risco de você perder tudo. Então, quanto mais você se protege nesse sentido, mais tranquilo, mais leve vai ficar na vida, porque você tira das suas costas todas aquelas tensões, aquelas preocupações que realmente que a gente tem com o dinheiro, né? E se programa para isso. Então, obrigado por quem esteve comigo, por quem dividiu o almoço comigo, compartilhou. Tem muita coisa legal sobre finanças, tem muita dica legal, ferramentas incríveis para se organizarem. Quem precisar de alguma ajuda, me chama no direct, a gente vai conversar, né? Então, a mentoria é linda quando eu faço e os resultados que a gente vê com o cliente, quando ele sai do zero, precisando do fio da meada, entender por onde começar, e depois de um mês você vê ali uma mudança tão linda de comportamento, de números, de tudo. É incrível. Tente, busque por ajuda se precisar, mas comece um compromisso com você, um compromisso com a sua família, tá bom? Espero muito ter trazido algum clique, espero muito ter trazido um pouco mais de clareza. E a gente se vê na semana que vem, no mesmo bate-horário. Vem almoçar comigo. Terça-feira, seu almoço é comigo. Beijo, gente. Até!